demonstraremos faculdades como as de... Eu pensei que eu estivesse atendendo outra dimensão também, Jorge. Outra língua. Vamos lá. Somente quando necessário, vou repetir aqui, somente quando necessário e oportuno, para auxiliar e edificar as criaturas, é que falaremos das revelações espirituais ou demonstraremos faculdades como as de vidência, audição, telepatia, etc. Entretanto, médiuns e dirigentes há que se vangloriam de público, das curas que realizam e dos fenômenos que se produzem por meio de sua mediunidade ou em seu grupo. Alguns, em puro exibicionismo, dizem coisas absurdas e inconvenientes como estas. Exemplo, primeiro, estão entrando nesta sala alguns espíritos e se aproximam dos assistentes. 2. Posso captar telepaticamente os pensamentos de todos que estão aqui. 3. Os espíritos estão me dizendo o que se passa no íntimo de cada um. 4. Vejo a aura de todos os presentes. 5. Um espírito obsessor está envolvendo essa pessoa ou colocado ao seu corpo. Colado. Ou Colado. colado, isso, desculpa, ou colado ao seu corpo. 6. Há vários espíritos acompanhando as pessoas presentes. Um deles está maldizendo o encarnado ao qual acompanha. Quem ainda não está familiarizado com os fenômenos espíritas pode se impressionar com essa exibição, e há pessoas que ficam fanatizadas por isso. Tanto que muitos médiuns ou dirigentes se tornam grandemente assediados por curiosos porque se exibem assim. Há os que se exibem dessa maneira por ignorância. Devem ser alertados e orientados quanto à inconveniência da exibição. Outros, porém, o fazem por persuasão ou má fé, querendo realçar ante os outros o poder mental ou mediúnico, verdadeiro ou não. Neste caso, devem ser fraternalmente advertidos a respeito. O Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 226. Uns e outros devem ser esclarecidos com a luz da doutrina sobre o assunto, porque tais atitudes são totalmente desnecessárias. Em nada edificam e deverão ser evitadas como práticas nocivas e contrárias ao que nos ensinam os bons espíritos. Eu acho que é muito pertinente esse trecho aqui, esse capítulo, porque eu acho que aí vai ser o meu achismo. Eu acho que muitos preconceitos até que o espiritismo enfrenta é justamente a má informação ou a forma equivocada com que as pessoas praticam essas reuniões mediúnicas. Então, algumas pessoas que são médiums, que às vezes nem frequentam a reunião mediúnica, mas praticam esse tipo de mediunidade, independente de ser espírita ou não, acaba que fazendo isso dessa forma equivocada, e as pessoas que estão fora, que não conhecem o espiritismo, não têm oportunidade de conhecer o espiritismo, essa conduta, a boa conduta espírita, acaba que engloba todo mundo e diz que todo espírita é desse jeito, que todo espírita vê espírito e tem que dizer, e acha que pode fazer adivinhação, ou as pessoas querem saber se tem alguma influência, alguma coisa, e diz, procura fulano, que fulano é espírita, procura ele. Então, muitas pessoas, por conta dessa prática equivocada, acabam até prejudicando a doutrina espírita por conta disso. Esse é um dos motivos, né? Mas nesse caso aqui específico, se tratando da reunião mediúnica, eu acho que realmente, como aqui o texto diz, é extremamente desnecessária essa prática. Porque o intuito não é a gente querer dizer, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo.
Não. O intuito da reunião mediúnica é socorrer, amparar, assistir aos espíritos que estão ali pedindo socorro, né? De uma forma ética, de uma forma caridosa e amorosa. E não, a gente, querendo ou não, a gente pode até colocar, constranger o espírito e o médium que está ali do lado. Eu acho que eu entendi mais ou menos isso. Não sei se eu me expressei corretamente. E até porque, Flávia, essas questões aqui, há vários espíritos acompanhando as pessoas presentes. Ai, gente, sério, né? Vamos lá. Paulo já dizia, uma multidão de espíritos, né, nos acompanham, né? Descobriu o Então, Brasil, não foi, assim, Maria? né? Ah, tem um espírito aqui, um espírito obsessor, está, eu vou vendo uma pessoa. Todo mundo aqui tem um espírito, minha filha, que aperreia a gente na cabeça da gente. Então, assim, ninguém aqui é santo, as nossas dívidas passadas, né? Enfim, então, assim, são frases genéricas, né? Que quem não tem o, o contato direto com a mensagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ficar, oh, né? Nossa, é muito abençoada, ela sabe muito. Não, mas não está falando nada, na verdade. A pessoa não está falando nada. Nada nada que de fato esteja realmente fazendo sentido, sabe? Assim, Pois é. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação que eu presenciei. Não foi a pessoa que falou isso, eu acho que por isso que é interessante, é muito importante esse estudo da gente. Infelizmente, eu acredito que quem estuda realmente mediunidade, eu acho que é mais a doutrina espírita, mas seria muito interessante que as outras religiões espiritualistas ou quem acredita em espírito e vida após a morte também estudasse a questão mediúnica, porque ia ajudar muito. Um dia desses eu estava na fila do supermercado, no caixa, e a pessoa que estava passando as compras na minha frente era um senhor. Eu sei quem é ele, assim, ele não me conhece, mas eu sei quem é ele. E ele participa de uma outra denominação evangélica, eu não sei dizer qual, mas é evangélica. E aí, ele é médium, né? E aí, a menina do caixa, quando estava passando as compras dele e tal, e ele olhou para a menina e disse assim: Você é uma pessoa muito sensível. Você é assim, assim, assim. Aí começou a descrever a menina emocionalmente. Você é uma pessoa que não guarda mágoa, é assim, assim, assim. Aí a menina, eu vi que ela foi começando a ficar constrangida, constrangida. E pelo que ele estava falando, eu fui ver só. Tá o espírito, um espírito, pode ser até o obsessor da menina aí, alguma coisa, passando tudo para ele. E ele está constrangendo a menina no local de trabalho, a pessoa, um monte de gente na fila do supermercado, e ele começou a querer evangelizar a menina lá no meio do supermercado, mas existia outras formas dele evangelizar e de falar do Cristo, mas ele começou a constranger, começando a mostrar defeitos da menina e dizendo que é Deus que está me dizendo isso e eu preciso dizer isso a você. E eu comecei a ficar com vergonha. Eu estava atrás dele esperando para passar as compras. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu faço para ajudar essa criatura? Eu não ia arrumar uma discussão. Aí eu falei, já sei. Eu comecei a tossir. Aí eu falei, pronto, no tempo de coronavírus, pelo menos ele vai se assustar e vai sair da minha. Eu comecei a tossir, aí eu vi que a menina pegou, começou a passar as compras rápidas, assim como que diz, ai meu Deus do céu, aí me salvou, aí ele foi bem rápido, assim, parou, aí ela disse, não moço, depois a gente conversa, e cortou, mas eu vi que na hora quebrou aquele clima, assim, sabe, que tava assim, aí eu fiz, a estratégia que eu tenho é essa, eu comecei a tossir, mas assim, é uma pessoa totalmente despreparada, uma pessoa que se diz cristã, mas eu acho que ser cristã, a pessoa não deve estar comprometendo as pessoas. E, querendo ou não, ele
botou a intimidade de uma pessoa assim na frente, num ambiente público. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter bom senso em tudo. Em tudo. Então, uma pessoa que se diz cristã, a gente tem que, Jesus diz, fazer ao outro aquilo que quer que vos façam. Então, eu não queria ser constrangida no meu ambiente de trabalho, porque Jesus está mandando dizer isso. Eu acho que Jesus não ia querer que ninguém fosse humilhado no seu ambiente de trabalho por uma pessoa que eu nunca vi na frente, né? Eu acho que isso daí é uma forma, uma pessoa que desconhece para que serve a mediunidade. Para que serve? Eu acho que não é isso. Lavinha, gostaria de falar alguma coisa aí. Isso realmente ainda acontece, infelizmente ainda acontece em Eu algumas acredito. casas espíritas, com algumas pessoas, e eu, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é quase que natural as pessoas passarem a falar a palavra aqui bem forte, endeusar você. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você funda uma casa espírita. Naturalmente, como você lidera aquele trabalho de fundação, você faz aquele trabalho de convite às pessoas e você se impõe naquela condição ali, naquela posição, e as pessoas passam a enxergar você como uma pessoa especial, né? Uma pessoa diferente. Aí vai. Eu conto sempre uma história que, quando a gente estava construindo lá de Jesus, a gente pegava às 7 horas da manhã, eu era aposentado, e ia até 5 da tarde. E pé de chinelo, bermuda, camisa, cimento, areia, barro, tudo que a gente ia direito, a gente estava ali envolvido. E um dia chegou uma senhora muito elegante, num carro bonito, queria falar com o seu Manel. Seu Miguel. Aí eu disse, seu Manel, olha, o Manel tem aqui aquele rapazinho ali, que era o Manel que desencarnou lá, não sei se você chegaram a conhecer, mas é aquele rapaz ali. Ele disse, não, eu quero falar com o seu Manel. Eu disse, até eu me atrevi um pouco, eu disse, seu Miguel, não, ele disse, não, seu Manel. Eu disse, olha, seu Manel é aquele ali, não é aquele não. Eu digo, então, simplesmente, se a senhora quiser falar com o diretor do centro, sou eu, ela disse. Aí ela entrou no carro e foi embora. Então, se eu tivesse bonitinho lá, de terno e gravata, uma camisinha bem arrumadinha, pé no sapato, bem vestidinho e tal, com certeza ela teria. Não, então é o senhor, deve ser o senhor mesmo, tá? Eu me enganei do nome. Deve ser o seu Miguel, isso mesmo. Mas como eu estava na condição de pinhão, né? Como de fato era e sou, aí ela não aceitou a condição. Pronto. Esse é um exemplo. E as pessoas passam, né? Seu Miguel para ali, seu Miguel para aqui, seu Miguel para aqui, seu Miguel para ali. E aí você vai se enchendo de vaidade, né? Vai se enchendo de do eu. E para você, às vezes, não tendo o devido esclarecimento, para não ficar muito só você começa a jogar nas pessoas, porque como Maria falou, e você também falou, o Evangelho está cheio de passagem de revelações espirituais. Paulo, né, como ela disse mesmo, e Jesus, né, afastou diversos espíritos, e a gente tem muito conhecimento através da literatura espírita, de fatos, de casos. Então é muito fácil você começar a criar uma situação em que você vai falando quase a verdade, porque você já conhece a literatura espírita, então não está fora aquilo que você falar, aquilo que está realmente enquadrado na literatura. Então não é difícil você convencer as pessoas. Como eu posso dizer assim, olha, tem uma entidade espiritual ao seu lado, né? Que está falando isso, isso e isso, e você vai acreditar em mim porque eu sou o Miguel, fundador da casa, sou alguém que tem ali credibilidade, então quando eu falo, você acredita. É como se Jesus falasse para você. Então, quando a gente percebe isso, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. E a nossa sinceridade com a doutrina espírita. A doutrina espírita não é uma
um cabide de exibição, para você se promover, para você se expor, né? A doutrina espírita é algo que nós estamos, todos nós. Chegue hoje na casa espírita, esteja 40, 50 anos, é algo que a gente deve buscar nela a convicção da nossa realidade como ser imortal que somos, a todo momento, né? Nós não somos especiais porque nós temos 50 anos de doutrina espírita. Nós não somos menos especiais porque nós temos uma semana de espiritismo. Eu costumo dizer que, às vezes, há muitos espíritas fora da doutrina espírita, e quando encontra a doutrina, é como se estivesse entrando em sua própria casa. Então, essa questão de médium, de chamar atenção para si, né? Se colocar na condição de médium principal. A casa espírita, ela deve funcionar como uma instituição. Às vezes, eu me sinto desconfortável quando o pessoal diz o Centro Espírita de São Miguel. Eu digo, não é o Centro Espírita de São Miguel. O Centro Espírita é Lar de Jesus, onde existe um grupo de pessoas dedicadas, que trabalham por amor à doutrina e que estão prontas para atender a qualquer um, a qualquer hora que chegar. Não é São Miguel. Eu não sou, vamos dizer assim, eu estou dizendo aqui como um exemplo, não sou, vamos dizer assim, o principal, alguém que você vai, eu quero falar com o seu Manuel, né? O caso da moça que chegou lá. Não, eu quero falar com alguém da casa que possa me dar orientação. Não é isso? Você pode estar bem vestido, pode estar com o pé no chão, pode estar lavando o banheiro, você pode estar fazendo uma palestra, não interessa. Você quer uma ajuda, então busca na casa espírita alguém que pode lhe ajudar, né? Então, há essas coisas, né, que acontecem muito com essas pessoas que ficam dizendo, olha, é muito fácil, já, professor Jorge, você está com uma moça ao seu lado aí, assim, 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 está falando isso, isso e isso. E não é, se eu me engano, é verdade, pronto. Você não vai sair dali crente que ouviu. E se não é verdade, olha a responsabilidade sobre a minha pessoa. Olha a minha falta de idoneidade doutrinária, né? Então, a gente tem que ter essa sinceridade. Eu estou na doutrina há 47 anos. Eu nunca vi nada de especial, nada demais. No dia que eu ver, se for necessário falar, eu falo. Se não for, não falo. Entendeu? É como eu disse outro dia, eu estava fazendo um trabalho na segunda-feira, chegou uma moça que já tinha frequentado lá de Jesus, e ela chegou lá e eu me chamando com a mão. Eu disse, calma, deixa eu terminar o trabalho aqui. Ela queria que eu saísse daquele trabalho de segunda-feira, disse, vocês conhecem, para ir atendê-la lá. Aí eu disse, calma, botei a mãozinha, calma. Aí daqui a pouco ela sentou só no birozinho, daqui a pouco me chamou novamente. Tensa, nervosa. Quando terminou o trabalho, fizemos o trabalho do passo, tal, tal. Pois não, minha irmã, agora eu posso atender. Não, porque eu estou vindo tal espírita, tal, fulano de tal, e lá disseram que eu estou com 3 espíritos. Eu digo, a senhora não está só com 3, não. A senhora está com um monte. A senhora, eu, todos nós. O que é que Paulo fala no Evangelho? Ele não disse que nós somos ladeados por dúvida de espíritos? Então, qual o problema? Não, porque não sei o quê, porque começou aquela ladainha. Eu digo, não, fique tranquilo. Vá tomar seu passozinho ali agora, fique tranquila, que é normal. A gente está ladeado por irmãos espirituais e tal. Aí conversei com ela e tal e tal. Ela foi embora e não voltou nunca mais lá de Jesus. E frequentava lá de Jesus antes, mas não sei por qualquer razão, ela foi nesse outro serviço espírita que falaram isso para ela, veio nervosa, correndo para lá de Jesus, para me dizer isso. Não se preocupe, não. Então, minha gente, é assim, a doutrina espírita não é para servir como fator de exibição. Espiritismo é para ser entendido e sentido e, acima de tudo, vivido, né? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos concebendo a doutrina por convicção. Está entendendo? Eu estou na doutrina espírita há 47 anos, já visitei diversos templos de outras religiões, mas a minha identificação foi com a doutrina espírita e dela só vou sair nunca. Porque quando eu voltar na sua encarnação, eu já vou fazer um trato lá, muito espiritual, para voltar espírita, como eu fiz dessa vez também. Professor Jorge, eu fui em várias, eu era católico. Seu Miguel, seu Miguel. Seu Miguel, seu Miguel. Se eu não fale isso. Eu era católico, frequentava a missa todo domingo, me comungava, confessava. Entendeu? Eu fui no Centro Espírita de Umbanda, eu fui no Vale do Amanhecer, eu fui na Igreja Evangélica, eu fui no Xexenoê. Quando eu cheguei no casa Aí Deus vai dizer assim, não precisa mais de religião. Pois é, não é?
Aí eu não saí nunca O, mais da doutrina o, espírita. Entendeu? essa proposta que o seu Miguel está dizendo, desde muitos anos de vida ao senhor, quando o senhor foi voltar e dizer, eu quero ser espírita, aí Jesus disse, então volta aquela turminha todinha que também estava pior. Lá vai a gente voltando também. Pois é, né? Tomara que seja assim, tomara. E quem sabe já não é, É, né? Quem é sabe já não é. verdade, é verdade. Bom, Pois é. o que me conforta é que nessa eu acho que eu já vim com esse acordo, seu Miguel, porque desde 7, 8 anos de idade que eu dizia, olha, não dá para mim não, é diferente, eu não, todo mundo me empurrando para os outros caminhos, e entre aspas, já era espírita sem saber, desde criança. E, Tá? pelo menos eu já consegui nessa. Ei, Pois é. pessoal, mas eu acho que é isso mesmo, seu Miguel. O senhor terminou ou quer falar mais alguma coisa? Não, só para dizer assim, né, que quando eu cheguei um dia dentro de uma casa espírita, eu me identifiquei e nunca mais saí. A primeira vez que eu entrei na casa espírita, eu nunca mais saí até hoje. Pronto. Então eu já era espírita de carteirinha. Só faltava encontrar a porta aberta, né? A minha porta aberta. Então eu encontrei esse dia, graças a Deus até hoje. Entendeu? Bom, que bom. Agora não é assim. É, Eu entrei de corpo e alma, né? De corpo e alma é que você entra, aceita e fica e acabou. Não sai mais. Pronto, é isso que aconteceu comigo. Então, o que eu é digo, verdade. na última encarnação, com É certeza, eu já fui espírita, né? verdade. Pois é. Essa parte que Flávia leu, né, que entra muito no exibicionismo, eu aprendi na leitura do livro anterior, que é o ato da sugestão. A pessoa faz esse ato de sugestão para outras pessoas que não têm conhecimento da doutrina, né? Como essa irmã que frequentava o lado de Jesus, voltou e disse que estava com 3 espíritos. Então, a pessoa que disse isso fez uma autossugestão para aquela pessoa com menos conhecimento. Então, a base realmente da gente passar por essas regras, né, para a gente não cometer isso, é o estudo. É você se debruçar nos livros sérios e estudar, para que a gente não sofra essa autossugestão de coisas que não têm coerência, né? Como Maria disse, o próprio Paulo já tinha falado, são milhares de seres espirituais ao nosso redor. Aí uma pessoa chega no lar de Jesus e diz, ó, seu Miguel, eu fui em um centro e disse que eu estava com 3. Aí seu Miguel chegou e disse, não, você não só tem 3, não. Porque isso já foi dito há séculos no livro sagrado. Nós somos rodeados da espiritualidade. E espiritualidade é energia. Então, eu tenho que estudar para que essas emanações de pessoas de autossugestão, por se sentir melhor, não nos prejudicar. Eu já passei por autossugestão, que disser que tinham feito isso para mim, que eu nunca seria feliz no amor, e eu estava entrando nessa. Eu disse, espera aí, quem faz a minha felicidade são os meus comportamentos. Então, eu não vou entrar nessa, não. Seja o que Deus quiser, e eu tenho que me aceitar da forma que eu sou. Então, vou amar as pessoas, e quando Deus vê que eu mereço ter uma pessoa do meu lado, eu vou ter. Porque Deus sabe todas as coisas, como a leitura que eu fiz, né? Feliz aquele encarnado que parte logo cedo, porque Deus livrou aquela criança de não se tornar uma pessoa mundana. Então, Deus sabe todas as coisas, cumpriu o tempo necessário e retornou sem conhecer esse lado da autossugestão negativa. Então, Dona Terezinha foi muito feliz em citar esses 6 tópicos e, ao mesmo tempo, se é dada a visão a Flávia, né, é dela, é dela. Se ela quer falar, procura o dirigente do centro, que tem mais experiência, olha, pode ser real ou é algo que eu estou me autossugestando, né, sugerindo, perdão. E às vezes a gente cria uma imagem psicológica, né? E aquela coisa é fictícia. E não ficar contando, nem dizendo, você está com um espírito do seu lado. Se a pessoa diz que tem um obsessor
dizendo que está fazendo mal, porque ela só vê e não ouve. Então, esse médico está com deficiência auditiva. Era para ver e ouvir. Então, a gente vê logo que essas pessoas não são coerentes, porque está faltando o conhecimento da doutrina. Tem que estudar. Cada vez que a gente lê um capítulo dessa coleção, a gente vai e diz, cara, eu passei por isso, a gente conta a nossa experiência, eu não posso mais me comportar dessa forma, eu não posso ter essa visão mais. Porque é passo a passo. Verdade, muito bem, Jorge. Vamos continuar aqui. Eu acho que dá tempo a gente ler mais um pouquinho. Maria, você pode ler, Maria? Posso? Ok, por favor. O fanatismo também prejudica. Fanatismo quer dizer ação religiosa, zelo cego e apaixonado por aquilo que se crê. O fanatismo perverte a razão do crente, distorce o entendimento de modo que não pode agir corretamente e de acordo com a realidade, e pode levar a criações repreensíveis. No meio espírita, haverá fanatismo se a pessoa, por exemplo, se entregar cegamente à direção de qualquer espírito, passando a ser vítima de manifestações que aceita como se partissem de espíritos de alta categoria. O espírita, médium ou não, que se fantasia por um espírito, que se fanatiza por um espírito e nada faz sem ouvi-lo, torna-se um verdadeiro autômato. Por outro lado, um espírito responsável não submete a pessoa às suas determinações permanentes. 2. Atribui aos espíritos todos os males, todos os reveses da vida, enganos, acidentes, moléstias, esquecendo-se de que nós mesmos é que somos responsáveis diretos por aquilo que nos acontece, cabendo-nos ter cuidado com todos os nossos atos ou atitudes. Se nos obstinarmos em ir por um caminho que não devemos seguir, os espíritos nenhuma culpa terão dos nossos fracassos. E é natural que haja em nosso caminho provas e expiações a enfrentar. 3. A todo momento e em qualquer lugar, quer convencer imediatamente as pessoas quanto aos ensinamentos espíritas e, sendo médium, fica sempre querendo dar comunicações. Há, finalmente, os espíritos exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade de reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete e deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos dele. Bem, aqui está falando dos prejuízos que o fanatismo causa, né? E ele chama a atenção aqui a gente para 3 quesitos. A primeira questão é a entrega cega, né, à direção de qualquer espírito, e às vezes a gente escuta, né, até médiuns falando, né, que nós somos, porque eu estava em casa e fulano, o espírito tal, disse isso para eu fazer aquilo, disse para eu fazer aquilo, disse para eu fazer aquilo, e que ele está comigo 24 horas por dia, e que tudo isso, enfim. Aí aqui é um alerta para a gente, né? Principalmente que é para a gente não, tipo assim, estar, se colocar nessa posição de olhos vendados, né? A gente tem que estar bem atentos, né? Como diz, né? Estar atento e forte nesse quesito. Porque, gente, ele diz aqui, por outro lado, um espírito responsável não submete a pessoa às suas determinações. O espírito que está como orientador, né, na nossa jornada, ele não nos faz de marionete, né? Ele está aqui para nos orientar. Então, um bom espírito não diz, faça isso, faça aquilo, não. Ele está aqui como um orientador, quem faz as
somos nós, né? E aí entra no quesito 2, né? O quesito 2 diz assim, atribui aos espíritos todos os males, todos os reveses, uma pessoa não tem culpa de nada, né? Então sempre coloca a culpa do que acontece no espírito, mas se a gente observar, essas pessoas são pessoas que cotidianamente colocam a culpa no outro, não necessariamente espírito, né? Pessoa encarnada mesmo, ela não assume a responsabilidade pelas coisas que ela pratica, né? Então, ela transfere também no plano religioso a culpa para o espírito, né? E não assume as suas responsabilidades. E isso é uma questão de fanatismo, né? Também tá atribuído também à personalidade da própria pessoa, né? E o terceiro ponto que ele coloca é que, sim, querer convencer a todos, em todos os momentos, a se converter ao espiritismo, né? Gente, cada pessoa tem seu caminho, cada pessoa segue a religião que está no seu coração, e eu acredito profundamente que nenhuma religião deve, nenhum espírita, nenhum evangélico, nenhum católico deve convencer a ninguém a estar na religião. Eu acho que isso, como bem seu Miguel falou, quando eu entrei no centro espírita, eu já soube logo. Então, a questão religiosa é muito particular. Por quê? Porque todos os caminhos levam a Deus, todos. Só que o caminho vai depender da pessoa, né? A gente não tem que estar ali, ó, falando, olhe, seja espírita, vá para a casa espírita. Não, meu filho, olha, ame, porque Deus, Jesus não falou, né? Seja espírita. Jesus falou assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, perdoai. Então, a gente tem que estar muito atento nessa questão, né? Não querer convencer imediatamente as pessoas contra os ensinamentos espíritas, né? E querer ficar dando comunicações. Ah, eu sou espírita, vou ficar dando comunicações. Então, se a gente está indo por esse caminho, a gente tem que rever, tem que repensar, tem que ser humilde, né? E voltar aos estudos e tentar mudar a postura, né? Eu quero falar um pouquinho. Nessa terceira parte que Maria leu, onde fala dos espíritos exaltados, né? Na verdade, eu também estou acompanhando o livro dos médios. Ele classifica em 4 partes, sabia? Esses espíritos, ele classifica o primeiro como espíritas experimentadores, o segundo, espíritas imperfeitos, o terceiro, espíritas cristãos, e o quarto, que é esse, os exaltados. Aí ele dá a explicação aqui de cada um deles, mas, na verdade, ele classifica em 4. Ela colocou só um aqui, que eu observei, mas são 4. Interessante, né? É. Muito bem, Yolanda. Foi ótimo, Yolanda. Ótima participação. Como sempre, sempre trazendo a cereja do bolo, Yolanda. Ela estuda antes e aí traz esses detalhes. Muito bom, Yolanda, muito bom mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Aí a gente ainda tem 5 minutinhos. Eu acho que o que Maria falou explicou. Eu não sei que São Miguel queira complementar, né, São Miguel? Nos orientar mais. Tá sem áudio, seu Miguel. Sem áudio. Não, porque estava assim. Cada um de nós, né, eu estava com o fone fechado. Cada um de nós tem o livre-arbítrio, né? Então, você decide aquilo que você quer. E em relação à questão de você aceitar ou ouvir determinadas coisas, no sentido de orientar, de encaminhar, você tem o livre-arbítrio para escolher. E você também tem o livre-arbítrio para você aceitar ou rejeitar. Por exemplo, a Flávia trouxe esse negócio lá da carta, do caixa. Entendeu? É o tipo da coisa assim, a pessoa às vezes está à beira do fanatismo.
a gente tem que ver a hora, o momento, o local, né? A oportunidade, a circunstância. Não é você chegar perto de uma pessoa em plena rua ou em pleno supermercado, uma pessoa não trabalhando, e você fica ali instigando a pessoa a ouvir, a aceitar. Pode até ser verdade, mas você tem que ter a ética para falar a verdade também na hora certa. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso nessas questões, principalmente a questão da conversação em torno da sensibilidade espiritual. Né? Não é assim, nem todo mundo está pronto para ouvir uma coisa e aceitar e achar que aquilo está certo. Nem todo mundo está querendo ouvir aquilo que você está querendo dizer, entendeu? Cada momento na sua circunstância certa. Senão, não funciona. Mas é interessante. Essa questão de fanatismo, a gente tem que ter nossas limitações e saber a hora certa de conversar, de falar, de revelar, de dizer. Como ele diz lá no começo do texto, né? Tudo no seu devido momento. E na casa espírita, na igreja, onde quer que você chegue, você está exposto a uma conversação em termos espirituais, a gente tem que ter muito cuidado, muita ética para também se dirigir às pessoas, não deixar as pessoas apreensivas, às vezes as pessoas estão apreensivas, escutam uma coisa, em vez de ajudar, atrapalha, prejudica, e também guardar a oportunidade de você falar aquilo, ou revelar, ou convidar a pessoa para isso ou para aquilo. Né? Importante, interessante esse texto também. Tá ótimo. Então, eu acho, pessoal, com o passar da hora, a gente vai ficando nesse capítulo, nesse tópico, né? E a gente deixa o outro, que é fanatismo, como ele é mais profundo, ele tem 2 páginas, né? 3. E aí, como ele é um pouquinho extenso, a gente deixa para o próximo estudo, porque aí a gente destrincha melhor. E como eu acho que o fanatismo é uma coisa que, quer dizer, eu não, né? Todo mundo concorda que o fanatismo é um elemento muito perigoso, a gente tem que prestar muita atenção nele e tem que estudar com carinho mesmo, com dedicação, e para que a gente realmente internalize e tenha cuidado para que a gente não se torne fanático, né? Então, eu acho que merece, o tópico fanatismo, eu acho que merece uma atenção especial, né? E a gente estudá-lo com mais cuidado no próximo estudo. Alguém quer falar mais alguma coisa, Jorge? Quer fazer algum fechamento? Não, está muito bem esclarecido. Temos 1 por minuto. vocês, entendeu? Pelo acréscimo do pensamento de Maria, a ajuda que a Olana deu e as conclusões de seu Miguel, né? A gente tem que jogar para ele que é o nosso professor, aí o nosso mestre é o seu Miguel. Né? A gente é estudante ainda. Mestre, só eu sou, falou Jesus. É verdade. Muito bom o estudo, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, como eu disse no início, né? Felizes nos encontramos e em paz. E vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui todos bem. Pedir a Deus a proteção, né? Para os outros membros do grupo, aos frequentadores do Lado de Jesus e a nossa família, toda a humanidade, né? Nesse momento. Então, para a nossa prece final, a gente vai pedir a seu Miguel para fazer a nossa prece final. Tá ótimo, obrigado. Eu só queria, antes da prece, dizer a vocês que talvez, né, não sei o que é que vão resolver até amanhã, domingo já haja reunião presencial, porque está mais ou menos tudo aí favorável, né, graças a Deus. Bom, minha gente, vamos então agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso querido mestre, Senhor, agradecer a espiritualidade amiga, que com certeza nos acompanhou nesse estudo de hoje, trazendo a nossa tela mental às nossas queridas irmãs e irmãos que não puderam estar presentes, e pensar em nosso grupo como um grupo de trabalho a serviço
dos bons espíritos, no sentido de ajudar aqueles que, com certeza, vão precisar de esclarecimento, de iluminação, através da orientação conforme o Evangelho de Jesus. Então, Senhor Jesus, Deus, nosso querido e amado Pai, amados irmãos espirituais, nossa querida Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, queremos agradecer por este momento, agradecer pela lição de hoje, pelos ensinamentos, e que tudo aquilo que nós conversamos aqui, comentamos, possam ser ensinamentos, nos preparando para o trabalho com Jesus. Exercer a mediunidade é um trabalho puro, um trabalho santo, porque estamos lidando com mentes espirituais, aquelas que se encontram na dimensão divina. Portanto, Senhor Deus, nosso querido Pai, agradecemos por estarmos todos com saúde, com nossas consciências tranquilas. Agradecemos a Jesus por tudo que Ele tem nos ensinado com o seu Evangelho, agradecendo aos bons espíritos pelas lições que buscamos no dia a dia, nessa convivência fraterna e amiga, e agradecemos, acima de tudo, a Deus pela nossa convivência, por nossa casa, o lar de Jesus, por tudo aquilo que já fizemos até hoje em torno da doutrina espírita e por aquilo que vamos fazer ainda muito mais. Abençoa, Senhor, a todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros do lar de Jesus, e por extensão, Senhor Deus, abençoa toda a humanidade, especialmente nesses momentos que estamos vivendo, em que muitas pessoas choram, se desesperam diante da partida de seus familiares queridos, mas temos certeza, Senhor, de que somos imortais, e não há nenhuma perda. Vamos todos nos encontrar na dimensão do Espírito. Que a luz divina resplandeça sobre o planeta Terra, dando força, coragem, conforto a todos nós que somos filhos de Deus, a todos nós, seres humanos, que vivemos aqui na Terra. Confiemos na presença de Deus em nossas vidas. Confiemos na presença de Jesus em nossas vidas. Possamos, assim, continuar na esperança de que amanhã será um dia muito mais claro, mais brilhoso, mais feliz do que hoje. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso amado irmão e Senhor, em nome da espiritualidade amiga, nós devolvemos a palavra para a nossa irmã Flavinha, para que ela possa encerrar o estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças E a Deus. assim está finalizado, em nome de Jesus, o nosso estudo. Graças a Deus. Que assim seja. Beleza.